Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta-feira, 1º de agosto, com a nossa lição falando sobre obediência. O fruto do reavivamento. E o nosso verso para memorizar. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Interessante. A lição de hoje trouxe para nós obediência guiada pelo Espírito Santo, a lição de adultos. E a lição de jovens trouxe... seguindo as ordens de Deus. Que é quase a mesma coisa, só que a diferença é que o Espírito Santo, ele nos convence a fazermos algo que é totalmente voluntário. O Espírito Santo, ele esteve totalmente na vida de Jesus. Primeiro nós sabemos que Jesus foi gerado através do Espírito, e esse Espírito era o Espírito Santo. E depois, por ocasião do seu batismo, ele recebeu a unção e o poder do Espírito Santo ali simbolizado pela pomba. Mas depois nós vimos a atitude de Jesus que confirmaram que ele era uma pessoa totalmente guiada pelo Espírito Santo. Tanto que o nosso texto de hoje, que é bem interessante, o texto de Filipenses, que eu vou encontrar aqui rapidinho, Filipenses 2, de 5 a 8, olha só o que nos diz sobre as características de Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. As características da vida de Jesus falam que ele se esvaziou de si mesmo, esqueceu tudo que ele possuía sendo o rei dos céus, para assumir uma postura totalmente obediente e humilde em relação à vontade de Deus. Tanto que sofreu a morte e morte de cruz. Um dos outros aspectos que nós podemos utilizar foi quando Jesus ali no Getsemane orou dizendo: Pai, se for possível, passe de mim, mas que mesmo assim seja feita a tua vontade. Até mesmo no momento em que a sua natureza humana se sentiu sentiu que o desafio era muito grande, o desafio da cruz, ele ainda assim disse: Senhor, que faça-se a tua vontade. E a lição de hoje nos trouxe um alerta interessantíssimo. Quando nós tivermos o Espírito Santo em nós, nós teremos o espírito de lutar contra o pecado totalmente. Um espírito de obediência a Deus que nos fará buscarmos estar perto dele sempre. E olha só o que o texto de Romanos 8, a partir do versículo 15 diz: olha, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos como Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. O Espírito Santo nos guiará através dessa obediência. E acreditem, é impossível conseguir sem o Espírito de Deus. Porque o texto antes até é muito claro dizer que nós sozinhos possuímos um espírito de pecar, o espírito de nos rebelarmos contra Deus. Mas o que faz com que nós lutemos contra o pecado e que estejamos ao lado de Deus é o Espírito Santo. Que tenhamos isso em mente. E mais uma coisa que é muito importante, Carlos, a gente precisa ter fé no Espírito Santo. A gente fala muito da fé em Deus, da fé em Jesus, que é quem nos salvou e tal, mas nós esquecemos que hoje para nós é o Espírito quem modela o nosso caráter para deixá-lo do nível do caráter de Cristo. Então se nós não acreditarmos nele, ele não vai poder agir. Temos que ter fé no Espírito. Verdade. A lição de jogos, como já falamos, tem por título Seguindo as Ordens de Deus. Estamos falando muito a respeito da obediência, é o tema da semana, né? E quando nós falamos em obediência, nós temos aí um fruto do reavivamento, porque a partir do momento que você é reavivado, é reformado, você passa a obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa confiar completamente na vontade dEle e saber que essa vontade dEle é o melhor para nós. Nós temos aqui dois exemplos adicionais, são muitos os exemplos bíblicos, de pessoas que confiaram de verdade. Podemos citar Abraão, né? Imagine ele ir matar seu próprio filho, mas ele confiava em Deus, sabia que aquilo era a vontade de Deus, então ele fez. E aqui nós temos José e Maria. Muitas vezes nós deixamos passar despercebido por tanto ouvir essa história,
achamos que é algo tão simples. Verdade. Imagine aí, se você é casado, se você é noivo ou está namorando, imagine sua esposa chegar pra você, sua namorada, sua noiva chegar pra você e dizer que tá grávida. Ou mas você vai ser papai, mas não vai ser seu, e aí? Imagine como José não ficou naquela situação. Aí ela dizendo que estava grávida, não tinha havido relação sexual entre eles. E a confiança ia pra onde? E ainda garantindo que era virgem. Que era virgem. Ainda uma suposta mentira, né? Porque se estava grávida. Imagine também a situação de Maria. Maria, o anjo chegou para falar com ela sobre a vontade de Deus. Imagine a situação dela. Ela sabia os problemas que teriam. Que seriam muitos problemas ali, consequentes daquele ato. Mas ela confiou primeiramente em Deus, porque sabia que assim como Deus ia fazer aquele milagre, Ele iria prover também as outras formas para resolver todos aqueles problemas. Então nós vemos naquele casal uma confiança muito grande na vontade de Deus e submissos a essa vontade, porque eles sabiam que Deus queria o melhor para eles, né? Então nós vemos aí a obediência. Será que hoje nós estamos diante de uma situação que parece impossível? Será que nós estamos dizendo, não Deus, eu não vou fazer isso não, o Senhor está mandando, mas é impossível. Mas quem está mandando é Deus, então nós precisamos confiar mais nessa vontade dele. E também o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui sofrer, sentiu muitas dores. Imagine aí, ó, Jesus aqui pregando, sua divindade sendo contestada, os fariseus o odiando, Satanás o tempo todo no pé dele tentando fazer com que ele caísse. Não foi uma situação fácil, mas ele foi fiel a Deus. Ele acreditava primeiramente que Deus tinha o melhor para ele e para a raça humana. Então ele foi obediente ao que Deus planejou para ele, né? E ele foi obediente de tal forma que o próprio Deus disse: este é o meu filho amado, a quem me agrado. E nós vemos que Deus ele se agradou da atitude de Jesus e ele mandou uma bênção maravilhosa que foi o Espírito Santo descer sobre ele. Hoje nós também estamos diante de muitas situações onde nós teremos que demonstrar essa obediência que nós estamos estudando essa semana. Se nós, assim como Jesus, como José, Maria e todos os outros, formos fiéis, com certeza nós receberemos primeiramente o Espírito Santo, que para nós no momento é o mais importante, que é o que vai nos fortalecer, o que vai cumprir nossa missão do testemunho e serviço. Então que nós possamos estar buscando essa obediência e confiando primeiramente em Deus, para que assim nós possamos ser obedientes com mais convicção, né? Então que nós possamos estar nos entregando mais e mais a esse Deus, para consequentemente estarmos obedecendo. É isso aí, pessoal. Até amanhã.